Quando eu fui fazer a minha primeira consulta com a Flora, ela me botou uma tabelinha em cima da mesa e falou assim: como é que tá o seu cocô? Eu falei, como assim, né? E aí, assim, tinha os formatinhos dos cocôzinhos, assim, bonitinho, uns mais gordinhos, mais fininhos, mais compridos. Eu falei, nossa, né? Mas daí, enfim, mostrei lá qual o formato do meu cocô. E aí, agora, eu não sei se na época acho que você me explicou, né? Mas gostaria que você explicasse, né? Por que na consulta essa análise? Qual a diferença? O que isso muda, às vezes, até no trabalho aí que você faz da nutrição? Então, o intestino, ele é a base, né? Ele é a nossa base de absorção de nutrientes, onde a gente absorve tudo. Então, se absorve tudo no intestino, isso cai na corrente sanguínea e vai para uma cascata bioquímica para chegar ali. Então, por exemplo, se você comer uma banana e seu intestino tá redondinho, banana marrom, que nem eu falo, que o cocô tem que ser, Uhum. ele cai na via metabólica e lá à noite ele vai virar melatonina, que vai fazer você dormir bem, ter um sono tranquilo, que é super importante para sua recuperação muscular e para a sua recuperação pós-treino. Quando a gente pensa na suplementação, seu intestino tem que estar redondo para essa suplementação chegar onde a gente quer. Senão você tem diarreia e tudo mais. Então, quando eu faço a primeira consulta lá no começo, a primeira coisa que eu tenho que entender antes de pensar em qualquer outra estratégia é saber se esse intestino vai conseguir aceitar bem uma suplementação, se ele está pronto para o volume de comida. Porque não adianta você chegar no intestino que está desequilibrado e colocar um volume muito grande de comida, porque ele já não dá conta do que você come hoje. Se aumenta o seu volume de treino, se precisa aumentar o volume de comida, esse intestino não vai dar conta. Então, antes de eu conseguir entender o que eu vou precisar fazer com essa pessoa, eu preciso entender se o intestino dela está funcionando bem, que é onde ela vai absorver tudo que eu quero. E ali no intestino Certo. a gente tem sinalizações hormonais ao início, né? O intestino hoje em dia é visto, inclusive, como se fosse um órgão endócrino, inclusive, porque muitas secreções de hormônios começam a sinalização, começam todas no intestino. Inclusive, fome e saciedade tem uma relação direta com o intestino. Então, assim, muita coisa acontece com base em como está o intestino, como está o funcionamento desse intestino. E no esporte não é diferente. Quando a gente pensa em funcionamento de intestino, é o que vai determinar o sucesso aqui lá na frente. Porque você pode estar muito bem preparado. Se você tiver uma diarreia no meio do caminho, você Acabou. não vai conseguir fazer o seu tempo na prova. Entendeu? A Exatamente. gente Acabou pode a estar prova. super bem no treinamento, pode estar dentro do peso, está tudo certo. Mas se a gente não adequar a sua suplementação, para você ter uma boa recuperação, para você conseguir finalizar bem a prova, também não vai adiantar. Então, esse intestino, e muitas vezes o intestino está tão desequilibrado, que mesmo uma suplementação encapsulada mesmo, às vezes o intestino está tão ruim que ela sai inteira. O corpo, ou seja, ele não está metabolizando, ele não está sendo capaz de digerir e absorver o que a gente precisa. Então, você precisa Entendi. reorganizar esse intestino primeiro. Entendi. Então, para você é como se fosse mais ou menos um raio-x, né? Você já entende como é que o organismo dessa pessoa está funcionando, né? Isso, ele me dá um norte de como que tá. Então, porque Uhum. muitas vezes, assim, as pessoas chegam até com exames bioquímicos aí com um ferro, uma ferritina mais baixa, uma B2, uma B9, enfim, zinco, alguns minerais ou vitaminas mais baixos. E aí a gente tem que entender também por que essa tá baixo, porque você não come alimentos fonte, ou porque seu intestino está absorvendo pouquíssimo. E aí não adianta, porque às vezes você vai ficar suplementando o resto da vida, né? Porque você vai conseguir atingir os níveis lá, se o intestino não está absorvendo bem, você vai ter que ficar sempre suplementando, você nunca vai conseguir via alimentação. Caraca, entendi. Tá aí, ó, tá explicado, viu, gente? Então, quando vocês passarem lá na Flora, não se assustem, tá? É normal e vai ajudar bastante vocês.